incluir estados e municípios nesta CPI, que pretende apurar as ações e omissões no combate à pandemia, sempre lembrando que a partir do uso das verbas federais destinadas a isso. Senador, muitíssimo obrigada por atender ao nosso convite. Júlia e Valdo participam comigo e eu levanto a bola para o Valdo, que levantou também para a gente essa apuração ao longo da manhã. Valdo Cruz, é contigo. Bom dia, senador Eduardo Girão. Muito bom tê-lo conosco aqui, convidado pela nossa Marina Francischini. Senador, o senhor apresentou esse pedido da CPI para investigar a atuação não só do governo federal, mas também de estados e municípios. Eu lembro que o senhor já criticou recentemente o que considera uma politização da pandemia. O senhor continua com essa visão de que existe uma politização da pandemia? Uma CPI pode virar palanque político? Qual que é a sua posição do senhor neste momento que agora coleta assinaturas para criar essa CPI ampla? Olha, Valdo, Aline, Júlia, Marina, é uma honra e uma alegria estar participando aqui com vocês. É muito simples, a gente está tendo aí picos de morte diárias, né? Assim, uma tragédia para o povo brasileiro. Acredito que o momento é de somar esforços, união, que a gente vê em outros países, são governadores juntos com o prefeito, junto com o presidente, todo mundo junto buscando uma solução, mas aqui no Brasil é uma queda de braço. Isso é muito triste a gente perceber. Agora, o que não podemos é entrar num jogo político partidário, palanque, como você falou, Valdo, para 2022. Aí é uma covardia com o povo brasileiro. Não merece isso a nossa nação. Então, eu comecei a ver uma CPI andar no Senado, que é a CPI protocolada por um senador respeitoso, que é o senador Randolfo Rodrigues. Mas no dia que ele estava coletando assinaturas lá no plenário, eu disse para ele: senador, vamos incluir estados e municípios, porque aí fica justo, fica amplo, fica independente. Desse jeito, vai servir como palanque político apenas para 2022. E não é o momento para isso. E eu notei, ele falou que, olha, mas não dá para ampliar o escopo e tudo. Aí eu aceitei, mas imediatamente fui no gabinete, saí do plenário para começar um trabalho para incluir também estados e municípios, porque todo mundo sabe, todo adolescente sabe que mais de centenas de bilhões de reais, aí, dezenas de bilhões de reais foram enviados para estados e municípios. E as operações da Polícia Federal, que são os fatos determinados no meu pedido de CPI, mostra claro que houve em vários estados supostos desvios aí milionários, né? Então, assim, se formos apurar a verdade nesse momento, eu acho que a verdade tem que vir à tona, ela não pode ser uma faceta dela apenas, faceta da verdade, tem que ser toda a verdade. E é por isso que a gente conseguiu hoje, só dando um furo para vocês aqui, já tem mais uma assinatura, agora recebemos a 34ª assinatura, ou seja, superou a quantidade de assinaturas da CPI que foca apenas no governo federal, ou seja, eu acredito que a maioria dos senadores está aderindo a essa CPI, que eu considero uma CPI mais justa, mais independente, mais abrangente. Agora, a senadora Aline Midley falando com o senhor aqui do estúdio do Rio de Janeiro, considerando que uma abertura de investigação sendo feita da maneira correta sobre o destino dessa verba federal para o enfrentamento à Covid, se essa investigação avançar como se espera, naturalmente ela não chegaria ao uso da mesma na esfera estadual e na esfera municipal, apontando aí também as responsabilidades de governadores e prefeitos? Será que essa movimentação de um novo requerimento ou mesmo de um aditamento, como foi feito pelo senador Alessandro Vieira no fim de semana, com o mesmo intuito que o senhor, incluir estados e municípios no escopo dessa CPI, isso não atrasa ainda mais o processo, que já tem prazos bastante flexíveis? Olha, Aline, eu respeito o seu posicionamento, mas divirjo dele. Eu acredito que o escopo é muito claro da primeira CPI. O foco é apenas na união, né? E houve um levante popular nesse final de semana com relação a isso, né? Então, assim, juristas mostram que não tem como se ampliar o escopo de uma CPI. Então, eu acho que pode até ser apensada as duas. Por que não? A gente quer buscar a verdade, as duas poderiam ser apensadas,
Mas eu acredito que o Senado tem a grande chance, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa serena, comprometida com o bem do Brasil, ele tem a grande oportunidade de fazer com que o Senado saia maior de tudo isso. Ou seja, atenda ao que o ministro Barroso pediu, né, que apenas na União, essa CPI que foi determinada, mas supere isso, né? Vá ao encontro do que pensa a população brasileira, que quer tudo, que quer a verdade. Então, eu acredito que o Senado, em vez de estar recebendo uma interferência e aceitando isso passivamente do Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, foi uma invasão de competência do Supremo, mais um ativismo judicial do Supremo, mas eu acredito que o Senado pode dizer, não, ok, Supremo, estou acolhendo aqui o seu pedido de união, mas vamos entrar também com estados e municípios de uma CPI que foi obedecido os trâmites, o rito, dentro do Senado Federal e não vindo de outro poder que está flagrantemente acima dos demais. Abril já é o segundo mês com maior número de mortes